Muito bem, gente, vamos para o nosso vídeo número 2 sobre a formação da Grécia. Eu devo falar para vocês que cada cidade-estado grega era chamada de polis, certo? Havia muitas polis, muitas cidades-estado, tá? E as duas principais que nós vamos falar e sempre houve como referência vão ser Atenas e Esparta. E neste vídeo vamos falar sobre Atenas, ok? Muito bem. Então vamos começar a falar de Atenas. Gente, olha lá, está na página 48. Gente, Atenas ficava localizada na região sul da Península Balcânica. E não tinha assim lá terras muito boas para a agricultura. Então a atividade econômica que os atenienses praticavam, sim, pessoas que são de Atenas são chamadas de atenienses. Eles praticavam o cultivo de duas coisas: as oliveiras e as videiras. As oliveiras são as responsáveis pela azeitona, certo? Para fazer azeite de oliva e comer azeitona. E as videiras são as plantinhas que dão a uva, certo? Para fazer suco, para fazer vinagre, para fazer o vinho, certo? Muito importante para os atenienses e gregos em geral. Muito bem. A cidade de Atenas vai se desenvolver entre duas regiões. Olhem bem aqui. Uma parte chamada Cidade Alta e uma parte chamada Cidade Baixa. Essa parte da Cidade Alta se chama, gente, Acrópole, e a parte baixa se chama Ática. Na parte baixa, Ática, era onde tinha o mercado público, o comércio em geral, certo? E a parte alta, gente, a Acrópole, onde tinha os templos religiosos e aonde tinha as questões políticas, os templos políticos, entendido? Muito bem. A Grécia e Atenas vai ser muito importante na questão de política, gente. Regimes políticos como monarquia, democracia, tirania, oligarquia são termos que surgiram na Grécia. Economia e política são dois nomes, dois termos que surgiram na Grécia. E de lá para cá se espalharam por todo o mundo, tá? Muito bem. As cidades atenienses, as polis, a cidade de Atenas, a polis Atenas, ela tinha muitas diferenças sociais entre as pessoas, tá, gente? Não era todo mundo lindo, igual, perfeito e usufruía dos mesmos bens dentro da sociedade. Ela tinha muitas diferenças sociais. E para falar disso, a gente precisa falar das 4 classes sociais que tinham em Atenas. Olha lá na sua página 49 e você pode grifar todo aquele parágrafo que está lá em cima na página 49. O primeiro lá em cima, como começa assim: os 4 regimes de governo, e termina com escravizados, tá? Então, quais são os 4 grupos sociais que vai ter lá em Atenas, tá? Primeiro vão ser os eupátridas. Quem são esses eupátridas, gente? São atenienses, nascidos em Atenas, muito ricos, proprietários de terras e que têm os direitos políticos na cidade. Depois, nós temos os demiurgos, tá? Que são pequenos agricultores e comerciantes livres que têm as suas propriedades, mas não são ricos, certo? Depois nós temos os metecos, que são estrangeiros. Estrangeiros não têm poder político na cidade de Atenas. E por último, os escravizados, gente. Lembrando sempre, escravizado não é sinônimo de africano, ok? De negro. Porque na Grécia Antiga tinha muitos escravizados, muitos mesmo, e eles não eram negros nem africanos. Eles eram conquistados de outras cidades-estados de outros lugares, certo? Entendido? Muito bem. E aí, gente, em Atenas também, a gente precisa falar que, como muitas pessoas não tinham direitos políticos, muitas dessas pessoas acabaram migrando, indo para outros lugares e fundando colônias gregas, certo? Muito bem. Uma das coisas mais importantes para se falar de Atenas, gente, é sobre a democracia, tá? Atenas viveu muitos regimes políticos, tipos de política. Viveu monarquia,
onde são reis que governam, certo? Viveu oligarquia, onde é um grupo de pessoas com poder econômico que governa. Viveu a tirania, que é um governante muito mau que governa em seu próprio benefício. E por último, inventou e popularizou e viveu a democracia, tá? Para falar disso, a gente tem que entender o que significa democracia. Democracia significa poder do povo, tá, gente? Então era o povo que tomava as decisões dentro de Atenas, da polis de Atenas. E aí a gente precisa entender o seguinte: todo mundo podia participar dessa democracia? Não, não era todo mundo, sexto ano. Quem poderia participar da democracia ateniense, das decisões políticas, era somente os cidadãos. E aí que entra um problema. Quem era cidadão em Atenas? Para ser cidadão em Atenas, gente, a pessoa deveria ser nascida em Atenas, de pais atenienses, homem, maior de 18 anos, possuidor de rendas e branco. Só se seguisse essas 6 características é que a pessoa era considerada ser um cidadão ateniense e podia participar das decisões políticas. Isso fazia com que o número de pessoas que participassem na política fosse bem pequeno, porque nem todo mundo era considerado cidadão. Olha que frase importante. Todos os atenienses participam da política? Não, somente os cidadãos. Todos os cidadãos participam da política? Sim, mas nem todo ateniense é um cidadão, ok? Muito bem, gente. Como que funcionava essa democracia ateniense? Era formada por uma assembleia, por muitos cidadãos atenienses que a formavam, certo? As mulheres, os estrangeiros, os negros, as crianças, eles todos, os escravos, estavam todos, e os pobres, excluídos das participações da democracia ateniense, tá, gente? Olha lá na página 50, fazendo favor, nós temos um quadrinho como funcionava a democracia ateniense, tá? Vamos lá. Tinha um conselho chamado de Areópago. Esse conselho propunha as decisões que eram votadas pela eclésia, que é uma assembleia popular. Aí isso ia para aprovação da Boulé, que era um conselho de 500 pessoas, e depois ia para aprovação da Elieia. Depois é que voltava para ser uma lei. Então era meio complexo, não era tipo um grupo de pessoas fala assim, gente, vamos fazer almoço de maracujá hoje? Vamos. Não, tinha que ser votado esse processo, né? Tinha que ser todo estabelecido, tá? Uma coisa importante sobre a democracia ateniense foi implantada por Clístenes, gente, lá na página 51. Clístenes implantou o ostracismo. Quando eles viam que uma pessoa estava fazendo mal para a política, né, para o governo ateniense, ia fazer alguma coisa ruim, eles colocavam essa pessoa em ostracismo, ou seja, colocavam aquela pessoa, baniam ela da cidade de Atenas, da polis de Atenas, por um período de 10 anos, certo? Depois essa pessoa podia retornar e voltar ao normal. Beleza, gente? Muito bem. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da cidade de Atenas, da parte política e econômica dela. A gente vai estudar muito mais coisa legal de Atenas, da filosofia, de como era a educação em Atenas, das crianças e tudo mais, mas isso só na próxima apostila, tá, gente? Tarefa deste vídeo. Vocês precisam fazer uma pesquisinha e escrever no caderno sobre a deusa Atena, sem S, tá? Deusa Atena, a deusa da sabedoria. Fiquem com Deus. Beijo!